Oi, gente. Deixa eu só fixar o tema da live. Oi, Alan. Como seu filho. E aí, gente, como que vocês estão? Me contem. Deixa eu só colocar aqui. Fixa. Tá aparecendo aí como ajudar seu filho a falar? Sua mãe claro. Ah, é a mãe do Isaac. Oi, Maria, tudo bem? Maria, você tá em Portugal? Oi, Cláudia. Oi, Antônia. Geralmente no comecinho da live eu gosto de conversar com o pessoal, ver quem tá aqui. Meu filho tá com 4. E aí, gente? Maria tá em Teresópolis e vocês estão onde? Me falando do lugar. Miguel, sou mãe do Miguel, tô em Fortaleza, Ceará. Ilha de Taparica, Bahia. Caramba. Oi, Lineu. Olá, minha filha tem 17 anos sem saber o que quer fazer de facu. Ah, mas eu com 17 anos também não tinha ideia do que eu queria fazer. Sou de Brasília, Pernambuco, Fortaleza, Lagoinhas, Bahia. Mãe do Guilherme, Belém do Pará, o Nordeste tá dominando aqui. Mauá, Barcelona, na Espanha, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Pelotas, Rio Grande do Sul, sou de Manaus. Você é de Manaus, né? Rio de Janeiro. Nossa, São Paulo não tem ninguém. Oi, Carol. Rio aqui, Dudinha. Sou mãe de autista, Cuiabá, Mato Grosso, Belo Horizonte, Espírito Santo. Gente, cada um de um lugar. Você utiliza direto seu crachá de autista? Não. Eu uso... Quando eu vou pra faculdade, eu coloco a carteirinha da faculdade aqui junto. E aí quando eu vou para aeroporto, rodoviária, lugares assim, que precisa, aí eu utilizo. Viçosa, Minas Gerais, Bruna Mesquita de São Paulo, Macapá, Garrangel, Fátima Garcia de Niterói, Castanhal, Pará. Gente, eu acho que tem todos os estados. Rondônia, Ângela de Rio Grande do Sul, Luane de Goiânia, tem um filho autista. E aí, gente, os filhos de vocês, eles estão falando, eles já falam como que é? É minha primeira live real oficial, assim, que até então eu tinha dificuldade, né? E aí eu precisei fazer um roteiro, como toda e boa autista, precisei fazer um roteirinho para eu não me perder. São José dos Campos, Brasília. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como ajudar seu filho a falar, como que a gente pode desenvolver a fala dessas crianças. E aí a gente vai trazer uma profissional, que é a Letícia. A Letícia, eu vou falar aqui para vocês. Ela é fono, especialista em comunicação. Ela atua em mais de 27 países, com mais de 1000 mentorados, dentre eles o Isaac. O Isaac, ele é autista, ele é pai de autista, e o Isaac, ele se comunica muito bem. E eu tenho muita dificuldade, por incrível que pareça. Isso aqui, tudo que eu tô falando com vocês, eu planejei antes. Se eu não tivesse planejado, eu estaria falando tudo errado, né? Então,
o Isaac vai contar pra gente como que foi pra ele ter essa questão da fala. E a Letícia, ela já teve participações no SBT, na Globo, palestra para grandes empresas como Ambev e Itaú, e ela já conseguiu e ela já ajudou alguns autistas não verbais a falarem. Então, eu sou muito ressabiada com isso e confesso que de início eu falei, eu não sei como que isso, né? Não fiquei bem arisca, sou muito arisca, sou muito desconfiada. E aí fui estudar sobre, e aí resolvi fazer esse bate-papo com ela, justamente para poder ajudar vocês, para trazer essa experiência e tentar ajudar de alguma maneira. Deixa eu ver se ela tá por aqui já, eu não sei se ela já entrou, deixa eu olhar aqui. Só avisar que eu já comecei. Isaac, se você estiver por aí, dá um oi aí pra eu te botar na live. Letícia também. Aí o Isaac apareceu aqui. Entrar ao vivo. Gente, eu não sei mexer nisso, meu Deus. Oi, aí, acho que foi. Oi, Isaac. Tudo tranquilo. E aí? O Isaac, gente, às vezes eu entro em crise, aí eu chamo o Isaac para me dar uns apoios. Fiz isso Boa hoje, noite, né, Isaac? tudo bom? Tudo bem, e a Letícia, cadê ela? Isaac, você tem fone aí? Melhor, né? Porque tua voz tá dando um... Sabe aquele eco meio... E aí? Vou só falar um pouquinho do Isaac, gente. O Isaac, ele é autista. Ele é pai de autista. Quando você descobriu o seu diagnóstico, Isaac? Tá me ouvindo agora? Eu botei o fone. Tá me ouvindo melhor, né? Tô. Agora sim. Cara, eu descobri meu diagnóstico... Bem melhor. A primeira pessoa que suspeitou já tinha 27 anos de idade. Meu diagnóstico só fechou, acho que com 33 anos de idade. Porque... Quantos anos você tem? Tu não sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 37, faço 38 esse ano. Gente, eu tenho uma coisa de que autista sempre parece mais Cara, eu acho que jovem isso do que também. é. Não, você não parece. Sério, assim, sempre Mas, legal. Fala. E Mas o meu pode foi continuar, absurdo, assim, a gente tá aqui para falar de coisa difícil, vamos falar de coisa difícil, né? Descobri na época que é um problema muito sério de família, fiquei muito deprimido, comecei a não conseguir trabalhar. Sempre fui um cara excêntrico, assim, diferente, né? Mas aí parei meio em depressão no consultório, na psicologia, e fui falar de assuntos da família, como assim, a psicóloga falou assim, as pessoas demoram a falar de coisas chocantes. Então eu cheguei e falei assim, olha,
fui abusado por tal parente já abusou de fulano, fulano. É tipo assim, 20 minutos de consulta, já tinha falado de todos os traumas da vida, de tudo. Assim, que ela falou assim, ô menino, passou 2, 3 consultas assim, eu acho que você tem síndrome de Asperger, que era na época, né? Eu tinha 27 anos e tal, quase 10 anos atrás. Aí eu falei, o que é isso? Ela falou assim, cara, olha isso aqui. Ela na época me deu, na época síndrome de Asperger era o quê? DSM-3, né? Uma coisa assim. Ela me deu um trecho do DSM-3 e quando eu fui ler o negócio, eu falei assim, não, isso não é síndrome de Asperger, isso aqui é Isaac Garcia. Você está falando como eu sou, como eu ajo, né? Tipo, como eu lido com as pessoas, como eu penso. E aí depois era aquilo, aí veio a não aceitação da família, né? Não, né? Não, né? Não, não sei o quê, tá viajando e tal, e eu larguei. Aí eu larguei e que eu já parei, é aquela coisa da comorbidade associada, né? Você não tem o diagnóstico, aí primeiro você vai em depressão. Aí a segunda vez que eu fui já era pânico. Que é tipo, não, não lida com o Foi. diagnóstico, evolui para pânico. Aí, tipo assim, cara, não para trabalhar, minha mão começa a suar, começa aqui, começa a ter vontade de chorar, não sei o que, não consigo, não me controlo. A Letícia falou aqui, Carol me colocou como moderadora e não consigo entrar ao vivo. Eita, peraí, deixa eu ver o que que eu fiz. Remover função de moderador. E agora... Letícia, você consegue pedir para participar? Aí, acho que agora vai. Agora Te deu interrompi, certo. tá? Aí, ele entrou. Aí, É só para dar mais emoção no ao vivo aqui, pra gente aprender a controlar as emoções quando a gente tem que falar em público, né? tá certo. A Letícia vai ensinar a gente a ensinar a mim e aos pais aqui como lidar. O Isaac já está muito mais avançado do que eu nessa questão. É isso mesmo, estou aqui para ajudar vocês. Estou muito feliz de estar aqui participando do Autizando hoje, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu já tinha falado, mas vê se me corrija se está certinho. Você é fono, especialista em comunicação, já atuou em mais de 27 Isso mesmo. países? Já estive em mais de 27 É países. isso mesmo? Mas acho que o principal aqui para contar para o pessoal é dessa parte da comunicação mesmo, que é a minha paixão trabalhar com comunicação. Eu mesma tive muita dificuldade com a minha comunicação também. E eu sei o quanto isso impacta na vida de qualquer pessoa, né? Então, acho legal os... Sobretudo, olha eu interrompendo, como um bom e velho TDAH, né? De interromper. Gente, eu tenho muita dificuldade, eu preciso aprender com a Imagina, Letícia. eu tava... Assim, eu sei o quanto isso é destruidor, a gente não conseguir se comunicar bem. Ou um pai, uma mãe ver o seu filho e não conseguir se comunicar com ele. Então, a minha ideia aqui é realmente conseguir ajudar quem está aqui na live, que o pessoal sinta vontade para interagindo também. E vamos lá começar nosso papo aqui. E nisso, falando de iniciar o papo, Deixa eu te perguntar. muito interessante isso. Você viu? Ela falou, vamos iniciar o papo aqui. Eu falei, nisso de falar de iniciar o papo, eu falei disso por quê? Porque eu faço sessões de fono com a Letícia e eu tinha a mesma dificuldade que você, eu interrompia todo mundo na Builders. Aí ela falou, você tem que pegar uma frase de alguém que está falando e aí você comenta na frase da pessoa, tipo como se fosse uma coisa que se coloca ao lado e a pessoa não se sente interrompida. Tipo um gancho? Mas praticando, né? Ela foi praticando com ela e era tipo isso, tipo um gancho, tá? Você falou uma coisa, você perguntou, você me deu a fala, mas se você estiver falando, às vezes um elogio, né? Tipo, muito legal isso que você disse, Carol, também já tive numa situação assim e papai começa a falar. Ah, é uma coisa meio neurotípico. Não sei se é neurotípico, mas é uma ajuda que a Letícia me deu. Eu queria dar uma mensagem muito especial aqui antes da gente começar, que eu acho muito importante. Eu sou autista, tenho um filho autista, tenho primos autistas e claramente vocês estão vendo, eu falo perfeitamente bem, sou um autista de altas habilidades
Então, uma primeira reflexão que eu queria trazer, porque eu também tenho primos autistas de nível 3. Eu tenho um primo autista que ele não sai do quarto dele para nada, ele não tem habilidades sociais. Então, eu tenho familiares no TEA de diversos níveis. Então, a primeira coisa que eu queria falar para toda a comunidade aqui é, galera, não vamos nos comparar. Tem pais que vão sofrer mais que outros pais, tem pais que vão estar com dificuldade. Não vamos nos comparar e vamos aceitar, porque a gente já lida com preconceito lá fora. Se a gente tem que parar para lidar com preconceito dentro da comunidade, a gente se ajuda pouco. Então, assim, o que a gente quer aqui com o Autizando, né? A gente quer tentar ajudar os pais a acompanharem a criança autista do nascimento à vida profissional. Ah, aqui é autista. Todos os níveis. A gente não pode fazer nenhum milagre, a gente só pode tentar fazer o nosso máximo com o nosso profissionalismo. E aí é tudo com muito esforço, muita dedicação. E a gente não parar, acho que é a principal coisa dessa noite. Cada caso, cada caso. Só você sabe o que você está sofrendo aí na sua casa de dificuldades, de desafios. Mas vamos lá, que a Letícia tem coisas boas para nos contar. Muito bom. Raquel, posso levantar a mão para falar, gente? Está claramente um autista que sabe comunicar e um que tem dificuldades, né? Muitos pais colocaram que se emocionaram com essa fala do Zac e real, assim, eu percebo que tem muita comparação, muitos pais que me mandam mensagem que a criança não fala, e fala, poxa vida, o filho do vizinho que é autista fala e o meu não, e aí começa a gerar expectativa e gera frustração. Então, eu acho que a gente tem que ter esse individualismo na hora de olhar para o próprio filho e tentar dar o máximo em si, né? Letícia, o que explica essa dificuldade na comunicação? Essa é uma ótima pergunta. A gente vê que o autista, a principal dificuldade dele está na comunicação. Isso ocorre porque a gente tem menos sinapses nessa região do cérebro, que é o cérebro social. Então, o autista tem muita dificuldade com essa parte social, que impacta na comunicação e na fala. E como Isaac colocou, vão ter autistas que vão conseguir falar bem, articular bem as palavras, mas todos eles vão ter uma dificuldade com o lado social. Então, isso vai além da fala, da voz, porque impacta a comunicação, os relacionamentos e, consequentemente, o sucesso pessoal e profissional. E aí eu queria passar para vocês, começando pelo Isaac. Isaac, o que você já sofreu por isso, né? Por perceber essa dificuldade social e na comunicação, na fala? É muito legal você perguntar isso, porque, assim, hoje já tem 10 anos de terapia, né? Estou 10 anos sentado com terapeutas de todos os tipos. A Letícia é uma das terapeutas que me acompanha nessa jornada, mas psicólogos, psiquiatras, neurologistas e etc. E meu diagnóstico foi tardio, comorbidade, mas focado aí na pergunta da Letícia, eu era aquele típico autista de nível 1, que não teve um problema de atraso de fala, mas que falava palavras muito formais, que eu vi uma palavra interessante no dicionário, falava fora de ordem ali de faixa etária, e sempre tive problemas sociais, problemas para fazer amizade, manter amizade, problemas de má interpretação, porque eu quero dizer uma coisa, está muito clara na minha mente, e a pessoa entende. Eu falei, mas como que a pessoa entendeu exatamente o contrário do que eu quero falar? Aí fala assim, pô, mas você faz Letícia, isso acabou? Não, isso acontece até hoje. Aí a Carol falou assim, tá claramente o autista que sabe se comunicar. Cara, nós somos autistas em desenvolvimento, é isso. E cada vez vai melhorando. Mas uma coisa que melhorou muito, foi clareza, tipo, início, meio, fim na fala, depois que eu fiz tratamento com a Letícia. Isso melhorou muito. As pessoas da minha própria empresa não entendiam muito bem o que eu iria falar, e depois que eu fiz tratamento, as pessoas, cara, começaram a chorar de emoção. Agora eu entendo o que você quer falar. Chamaram de Obama, né, Isaac? Você é o novo Obama agora. Fui de Trump a Obama, né? Isaac fala igual o Trump, Isaac fala igual o Obama, né? Foi de um extremo ao outro, né? Mas o que eu tinha muito presente na infância era aquela aparente fala soberba. E as pessoas falaram assim, era clássico, assim, mas você
você acha que você está com a razão? Eu falei, não, eu não acho, eu estou. Porque se você disse A e é A, então como que eu não estou com a razão? Então, eu não entendi esses traquejos neurotípicos, né, da conversa. Eu falei assim, como assim eu acho? Eu não acho nada, eu tenho certeza que eu estou com a razão. Porque se X igual a 1, então a razão é minha. Né? Era bem assim. E aí a pessoa ficava louca. Não, você é muito metido. Eu falei, como eu sou metido? Eu sou metido por estar certo naquilo que eu estou raciocinando? Não estou te entendendo. E assim se perde amigos, e assim se fica isolado, e assim se ganha depressão, e assim se aumenta peso, que foi o meu caso, e assim se isola, né? Porque, tipo, não consigo chegar no outro. Aí começa a criar, pô, ninguém gosta de mim, não consigo fazer amizade, nunca vou ter namorada, e por aí vai. E às vezes, né, Isaac, essa dificuldade, eu não sei, é uma dificuldade que eu tenho em conversar com a minha mãe. Eu acho que minha mãe não consegue entender o que eu falo e eu não consigo entender ela. Então, imagina, se dentro da minha própria casa eu tenho essa dificuldade de me comunicar com meus pais, imagina fora. Então, às vezes, a maneira mais fácil de eu falar com a minha mãe é pelo WhatsApp, porque aí é uma coisa muito direta, ela escreve e aí eu consigo entender. Agora, se ela sentar do meu lado e a gente Sim. conversar, eu não consigo, gente. É meio triste, né? Mas é real. Eu lembrei de uma coisa, Carol. Uma vez quando eu fui falar com você, eu falei assim, vamos fazer uma sessão, um encontro. E você falou, pode ser por mensagem de WhatsApp? E eu fiquei, como que a gente vai fazer isso por mensagem de WhatsApp? É uma coisa, é algo assim que eu uso. Eu acabo evitando encontrar com as pessoas, fazer as coisas pessoalmente, presencialmente ou por ligação, porque eu tenho essa dificuldade. Então, eu prefiro fazer escrevendo, porque dá tempo de eu ler, meio que processar, não sei como que funciona isso. Mas é uma dificuldade minha mesmo. Não sei se falando em dificuldade, olha aqui como é que interrompe. Olha aqui como que interrompe. Eu realmente falo pro Isaac de como interromper as pessoas, principalmente nas reuniões de trabalho, onde ele colocava fogo em todo mundo. Mas, não, falando é muito legal isso. Né? Eu tô te falando, faz isso. Eu tô chocada aqui, porque como ninguém me falou falando isso como antes, interrompe, não quero deixar nossos ouvintes aí, né, galera da live sem respostas. A Erika.olls falou aqui. Meu filho vai fazer 4 aninhos, não se comunica bem e não forma frases, só palavras, sobre o alfabeto todo. Os números de 1 a 20 conhece e as formas geométricas. O que você tem a falar sobre esse desenvolvimento, Letícia? Nossa, Érica, isso é muito comum. E eu vejo muitos pais que falam isso. Nossa, mas o meu filho, ele sabe o alfabeto, ele fala ali inteirinho o alfabeto. Só que não adianta se não for uma linguagem funcional. Então, tem muitos pais que ficam orgulhosos. Não, meu filho sabe todos os números, sabe o alfabeto, fala um monte de palavras, só que palavras soltas. Então, o importante, Érica, e todos os pais que têm filhos que conseguem falar algumas palavras, é você dar função, você dar significado. Então, na hora que ele tá ali contando 1, 2, 3, ele tá entrando nesse looping, dá significado para ele. Ah, filho, 1, 2, 3, olha só, isso mesmo, ó, tem 1, 2, 3 livros aqui. Tenta dar significado para o que ele está fazendo. Se ele, por exemplo, começa a falar, né, ainda mais a criança que está começando a falar, está ali começando a fazer as primeiras sílabas, começa a falar, babá, dá um significado para isso. Papá, papá, você quer papá. Se você não der significado, ele nunca vai se comunicar, ele vai ficar só emitindo palavras soltas. Tá? Isso foi uma pergunta super importante, Érica. Posso fazer um comentário, Letícia? Claro. E vou falar, tá? Depois que essa parte do não verbal, infelizmente, não tem conhecimento, né? Só a Letícia vai estar aqui de plantão para a gente para responder. Mas como filho de um autista de suporte nível 1, até hoje, ele tem 11 anos, ele está no 6º ano da escola, é excepcional em matemática, mas até hoje, às vezes, ele está conversando comigo e fala assim, vou tentar dar um exemplo aqui, que é clássico. Mas você também acha que transferir... Você também acha o transferidor bom? Hã?
o transferidor você também não acha bom? Aí eu, o que, Israel? Aí ele já fica irritado. Pai, eu já falei, você não acha o transferidor bom? Aí aí eu já aprendi a lidar com ele, não foi com fome, não foi com nada, foi tipo de me virar na paternidade. Eu falo assim, vamos supor que agora eu sei que ele está falando transferidor, aquele objeto para fazer trigonometria, né? Mas vamos supor que eu não estou sabendo o que é transferidor, assim, eu não entendi o que ele está falando, porque às vezes eles começam do meio a conversa. E aí eu falo assim, aí eu falo uma frase, eu aprendi que falar uma frase doida faz ele contar o início, assim. O transferidor de conta corrente da Itaú, ele, nada a ver, cara. O transferidor, se pega o círculo da geometria do não sei o que, eu falo, tá, é bom sim, cara, é muito bom, também gosto de usar, tal, me ajuda também. Aí às vezes eu jogo, cara, mas isso é agora que é 11 anos, transferidor, geometria, beleza. Antigamente você viu a bola aqui, a bola é verde, era nesse nível, assim, ó, parede branca, era o teto não sei o que, aí eu falava uma coisa louca. O teto com a turma da Mônica, ele, que turma da Mônica? O teto ali com a lâmpada, que tem um ventilador, que não sei o que, e até mesmo o verbal, né, que fala, eu não sei, eu acho que isso tem um pouco de... Carol, que tem bastante teoria de autismo aí de plantão, acho que tem a ver com aquele negócio de teoria de pensamento, não tem, Carol? Teoria do pensamento? Né, que o jeito que pensa, né? o jeito que forma... Comigo, o que acontece? Por exemplo, não é que eu tenha preguiça de falar, mas eu sou muito objetiva. Então eu penso assim, eu vou economizar nas palavras. Então muitas vezes eu teria que falar uma frase longa. Eu vou na feira comprar algo, tipo, comprar banana. Então eu falo banana. E aí eu acho que a pessoa que está perto de mim, ela entendeu que eu tenho que ir na feira comprar a bendita banana. Ela não entende que a banana, sabe? E eu falo só banana e quero que todo mundo adivinhe. E eu não sei se isso é comum, Letícia? Isso de cortar as muito palavras. comum isso, né? Porque a sua cabeça vai ali no principal, mas a pessoa não está na sua cabeça para te entender. Então, esse trabalho também com o autista é muito dele conseguir se imaginar o outro. Como que o outro vai me entender? E fazer esse trabalho contrário também. Se eu chego para você e falo banana, você vai entender? Então, muitas vezes tem essa dificuldade em se colocar ali também no lugar do outro, de perceber o outro. Uma das coisas que eu mais treino, posso dar o exemplo do Isaac, que ficou com raiva de mim, hein? Uma vez. Eu falei assim, Isaac, vamos começar assim, vamos pegar o tom de voz e a gente vai começar a perceber se a pessoa tá feliz, se ela tá triste ou se ela tá brava com você. E eu coloquei na tela isso. Aí ele olhou pra mim. Muito ruim, muito ruim. Ele ficou muito bravo comigo, porque ele parecia ser uma coisa besta, né? Como eu tenho que ouvir a voz, saber se a pessoa tá triste, brava ou feliz? Pelo amor de Deus, Letícia, eu não sou criança. Mas isso é muito difícil para autista, perceber o tom de voz. Olha aí a Carol, ela foge do tom de voz, ela prefere escrever do que ligar, do que marcar, de conversar com a pessoa, de ver. Só que a gente só consegue ter uma comunicação realmente completa se a gente tem palavras, gestos, o visual, o tom de voz. E a voz, ela comunica muito mais do que só as palavras. Vocês podem perceber se eu tô feliz com a banana só pelo tom de voz que eu vou falar. Você fala assim, banana! Agora você fala, banana. Então, a voz e a forma como você fala vão comunicar mais do que as palavras que você está utilizando. Então, isso é muito importante. E até agora eu não vi um autista que não tenha realmente muita dificuldade nessa parte. E aí é legal contar como o Isaac ficou bravo comigo, que eu falei assim, gente, vamos lá então. Então responde essas perguntas aqui. Ele ficou chocado com o resultado dele, né, Isaac? Não, eu ouvi uma voz, aí eu falava, é bravo. Errou tá tudo. Triste. Tá triste. Tá feliz. Como assim? e era assim, você começa a ver que o teu ouvido não entende tom de voz. E o pior foi entender outra coisa. Eu tô relaxado aqui conversando com vocês e tal, mas existe uma tensão na minha corda vocal e eu sempre falo como se eu estivesse nervoso com todo mundo. Eu não falo, olha só, eu não falo assim, oi gente, tudo bem e tal. Eu falo assim, eu sempre falo como se estivesse relaxado com todo mundo. Não tô nada relaxado, né? Tipo, é preso aqui.
tá sempre reativo. Então, assim, antes de ir palestra, eu não tive tempo de aquecer voz hoje, mas já aprendi com a Letícia. Aí faço aquecimento, tal, não sei o quê, treino, tal. Aí chega, bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de papa. Aí planeja tudo para sair um tom de voz, para as pessoas se sentirem tipo assim, pô, foi gostoso ouvir. E aí a Letícia teve vários problemas comigo e outros autistas adultos, que é o quê? Ah, não quero fazer isso porque eu já saí do México, eu não quero aprender a falar desse jeito de novo, não. Mas aí é o equilíbrio, entendeu? É equilíbrio. Profissionalmente é necessário. Como é que o autista vai receber um aumento salarial? Como é que o autista vai crescer na carreira se ele não aprender a vender e tal? A gente está aqui falando de ajudar filhos a falar, né? Mas depois que esse filho fala, esse filho vai ter que ter bom desempenho escolar, fazer amiguinhos, arrumar namorado ou não, cada um com, né, com a sua vida, frequentar a faculdade ou não, ou ir para um curso profissionalizante, ou trabalhar, ter um emprego. Cara, é difícil. Tive muita crise em trabalho, mas muita crise mesmo. E olha como é importante começar isso desde criança. Porque olha só, o Isaac, né? Ele pode contar mais disso também, depois quero saber da Carol. Se você começa a treinar isso com a criança desde o começo, essa percepção de si mesmo e do outro, ela vai ter uma comunicação muito melhor. Então, o que eu diria aqui para os pais sobre estratégias de comunicação é, primeiro, dar sentido para o que o seu filho está falando. Um grande problema que eu vejo acontecer é que não é que o autista ele não se comunica, ele se comunica, mas se comunica da forma dele. Como a Carol falou, eu chego direto na palavra. Então, muitas vezes o seu filho está se comunicando com você de uma forma, só que você não tem o conhecimento e a percepção de perceber que ele está ali se comunicando com você. E o que você pode fazer para melhorar a comunicação dele com você no dia a dia? Para estimular a fala. Então, essa também é uma responsabilidade dos pais. E dá para você ter esse conhecimento. É isso que a gente também quer oferecer para vocês. Mas para frente a Carol vai contar dentro da comunidade que já tá aí. Né? Então, imagina o seu filho desenvolvendo desde o começo essa percepção, essa autopercepção, como a vida dele desde o começo vai ser muito melhor. Como foi para você, Carol, essa parte da linguagem, da fala desde a infância? Eu falei muito cedo, mas era uma fala muito repetitiva, então eu repetia muitas coisas. Então, que eu falava lápis, aí eu passava o dia todo falando lápis. Mas minha mãe achava que era porque eu queria o lápis ou alguma coisa assim. E hoje isso chega a ser ecolalia? De ficar repetindo a palavra durante o dia. Você se apoiava nessa palavra e ficava repetindo. Não tinha função. Né? Não era que você queria o lápis, ou era? Acho que não. É que Acho dava que não, um porque às vezes eu tava com o lápis prazer na mão. cognitivo, né? E eu ficava lá. Ouvindo assim, lápis e às vezes, até hoje, às vezes eu ouço uma palavra e aí eu só não falo, mas eu fico com ela repetindo na minha cabeça. Não sei se isso acontece exatamente. Quem percebeu a ecolalia em mim foi Letícia, início do ano passado. Ela virou para mim, ecolalia. Eu falei, como assim? Ela falou, você repete, você mexe com seus lábios para verificar a sua fala depois que você fala, ecolalia. O Isaac repetia, mas sem emitir som às vezes, né? Então ficava aquela coisa estranha. Você fala? Fazia isso? É o mestre, né? É pra se manter normal na sociedade, né? Nossa, caraca, esse eu não sabia. E vem cá, deixa eu perguntar. A respeito disso, tipo, tem a criança que fala, né, desde cedo, e aí ela apresenta essa questão da ecolalia, e as crianças que não são verbais, tem como estimular essa fala dessas crianças logo cedo? Tem como uma criança que não é verbal ela falar? Isso vai depender de cada criança, mas todas começam não verbais, né? Então a gente tem que estimular essa criança o máximo que a gente conseguir, e geralmente tem uma boa taxa de sucesso. Principalmente quanto mais cedo você começa essa estimulação. Então, eu vou dar um exemplo de um dos meus primeiros pacientinhos, quando eu comecei a atuar com autismo, que era o Henrico, 1 ano e 8 meses. Quando eu cheguei na casa dele, ele não te olhava, então não tinha comunicação nenhuma. Ele nem
olhava, te ignorava. Assim, era muito difícil mesmo. E ali num trabalho que foi de 1 ano e meio com ele, a gente começou primeiro com o olhar dele me perceber, mas para eu conseguir me comunicar com ele, eu tinha que entrar no mundo dele. Então, assim, estava no chão, olhando para o teto, assim, você tem que ir junto, né? Você tem que buscar o olhar dele e começar a mostrar que existe esse primeiro passo da comunicação. Então, se você consegue construir desde o começo com essa criança, no olhar, no gesto, no apontar para pedir alguma coisa, você começa a conseguir melhorar essa comunicação, colocar balbucios, pequenas palavras. E hoje ele está super bem. A mãe dele, hoje eu não o atendo mais, porque o meu foco são mais os adultos, mas eu quero usar todo esse conhecimento que eu tenho com a fonoaudiologia infantil em crianças autistas para ajudar. E hoje ele canta, ele fala super bem. A mãe dele mandou um vídeo dele outro dia rezando o Pai Nosso todinho. E tem amigos. Então era uma coisa que essa mãe nem sabia que poderia acontecer quando ela me procurou, quando eu tinha 1 ano e 8 meses e estava desesperada. É uma mãe que tinha vindo lá do sul, lá do interior do sul para São Paulo, em busca de ajuda. Mudou totalmente a vida dela, conseguiu alugar um lugar aqui, assim, totalmente buscando ajuda para o filho dela e apostou tudo. E quando eu digo de apostar, tudo financeiramente também, né? A gente tem que falar dessa parte do autismo que hoje é muito difícil você conseguir ajudar o seu filho com todas as terapias que ele precisa. É um custo. Elitizado, né? É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, eu acho que tem muitas pessoas que me seguem aqui que elas estão lá no meio de uma cidadezinha do interior, não tem acesso, não tem fono. Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena, eu fui na fono 1 ou 2 vezes e minha mãe não tinha como pagar, continuar o tratamento, então eu não continuei o que eu deveria ter acontecido, mesmo não sabendo que eu sou autista, que eu era autista. E essas mães que estão ali no meio de uma cidade tão pequenininha que não tem um profissional. Hoje existe o coach parental também, que não substitui nenhuma terapia, mas você pode ter acesso a ter uma orientação de um profissional para você conseguir ajudar o seu filho no dia a dia com um profissional te orientando, né? Então, isso chama coach parental. Você consegue ajudar essa mãe a ter ali pequenas estratégias, ensinar um pouco do método Denver, que é um método que ajuda as crianças a falarem, a se comunicarem. Então, hoje, com tudo que a gente tem, você tendo acesso a pessoas que realmente você confia, que você viu que tem um bom trabalho, você consegue ter essa ajuda. Não vai substituir, claro. Mas também não adianta ser uma criança que só vai na fono. Estava conversando disso outro dia com uma amiga minha, fonoaudióloga, e ela falou assim, olha, às vezes eu tenho pais que são super bem de vida, o motorista que traz a criança ou a babá, mas ela faz fono comigo às vezes 3 vezes na semana, porque são pais que têm condição. Só que a mãe não vem junto, ou o pai não vem junto para escutar o que ela pode fazer em casa para continuar estimulando. Então também não adianta, né? Você tem que ter os dois. E se você não consegue ter a terapia, pelo menos estar dentro de uma comunidade com pessoas que falam sobre o assunto, que compartilham estratégias, já vai te ajudar a ajudar o seu filho. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu só te ir interrompendo. A Dani disse que tem um neném de 2 anos e 4 meses que ele não fala. Qual que é o início correto da fala? Quando uma criança começa a falar dentro da... Olha, a gente tem a fase pré-lingual, onde a criança já está se comunicando, né? Com 6 meses, ela já está ali balbuciando, ela já está colocando significado no que ela está falando, ela está olhando para a mãe falando mamã. Então, falar mesmo é a partir de 1 ano que você consegue ver isso acontecendo, né? Então, eu não quero deixar as mães aqui ansiosas, porque quando a gente começa a falar sobre marcos do desenvolvimento, gera essa comparação. Puxa, meu filho tem 2 anos e não fala 200 palavras como é o esperado. Então, o que eu quero dizer para vocês, existem vários marcos do desenvolvimento. Aliás, depois eu posso passar para a Carol para ela postar isso, para quem quiser consultar mesmo. Eu até tinha escrito aqui para a live direitinho, sabe? 2 anos, 12 meses, o que é esperado que essa criança faça. E aí vocês podem acompanhar melhor. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que a criança com autismo, ela
sempre vai estar um pouco atrasado. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo o quanto antes. Então, se seu filho não fala nada ainda com 2 anos, uma criança neurotípica estaria falando a partir de... Engasguei aqui. A partir de 200 palavras. E eu não quero que você fique chateada com isso, né? Ouvindo isso, mas sim que isso sirva de incentivo para conseguir buscar o mais, de forma mais imediata possível, ajuda. É porque muitas vezes as mães... Não, fala. É que muitas vezes as mães me falam que elas levam no pediatra, levam no médico, e aí o médico fala, ah, mãe, cada criança tem seu tempo. E é isso? Não é isso. Gente, procure um fonoaudiólogo, especialista em linguagem, especialista também em autismo. Aliás, sigam a Carol, que vocês já seguem, na verdade, e vejam o conteúdo dela. Antes de escutar, eu sei que não que é ruim falar isso, mas levei meu filho com 2 anos e o médico falou que é normal, cada criança tem seu tempo. Puxa, às vezes... Pergunta pra Carol. E a gente vai começar a compartilhar mais esse conteúdo aqui. Eu vou só ler pra vocês o que eu tinha colocado aqui, que depois a Carol vai postar. Com 12 meses, 1 ano, aparecem as primeiras palavras. Papá, mamã, dá, que... A criança ela já tem intenção comunicativa, ela já coloca significado no que ela faz. Ela já coloca onomatopeias. Então, se seu filho não está fazendo nada disso, já está com um atraso bem importante. Então, quando você vai no médico, ele te fala, não, cada criança tem seu tempo. Sim e não. Tem o que é esperado, sim, para cada idade. Eu tenho uma história interessante. Depois que eu escutei a história do Henrico, que foi o paciente não verbal lá da Letícia, ela me contava que deitava ali no tapete com ele, brincando, o carrinho chegava com a bolsa, né, de brinquedo e tal, e espalhava no tapete, deitava no chão, fazia, e entrava no mundo dele. E aí eu tive um caso muito interessante que foi com o João, filho de amigos meus. Ele é nível de suporte 2 e ele tem síndrome de Savant. Então, ele é um menino excepcional, inteligentíssimo, mas assim, ele sabe te falar tudo, tá? Mas ele não tem comunicação, tem toda uma coisa que não é só falar. É isso que ela falou, olhar para você é comunicação. Existe a comunicação física, né? Tipo, o toque e tal, aquela coisa toda, a intenção. E aí eu fui escutando as coisas de Letícia como amador, para até provar que essa coisa do coach parental funciona, né? Esse João, ele só abraça o pai e a mãe e não olha para ninguém. Aí ele entrou na minha casa, ele tá olhando pro teto e tal, não sei o quê, e eu sentei do lado dele no teto, do lado dele fiquei olhando pro teto também. Aí ele olhou, aí eu apontei e falei uma coisa relativa ao teto, aí ele deitou no chão, eu deitei do lado, aí mexi assim. Aí eu falei, é um lugar novo, né? Você não esteve aqui ainda, você subiu. Aí eu comecei a narrar. Você veio da rua, entrou no portão, subiu na escada, entrou na minha porta e chegou nessa sala aqui, né? Aí ele, e antes eu passei pela rua tal e vim da rua tal, dobrei à esquerda na rua tal e passei por uma loja assim, que ele é savant, então ele sabe toda a memória de tudo que ele passou, tudo que ele andou. Ele foi na tal. Caramba, o menino é um gênio. Aí ele, você quer ali ligar a luz? Geralmente tem a coisa da repetição, né? Quer, aí vai, pai, liga a luz, desliga a luz, liga a luz, desliga a luz, aquela coisa toda. E aí, no final, quando foi embora, eu não olhei pro olho dele, mas coloquei uma intenção assim com o corpo para frente, me ajoelhei e os braços assim. Ele me abraçou. E a mãe botou a mão na boca, assim, tipo, não acredito. E aí foi toda uma coisa assim, de espera, de paciência, de entrar no mundo dele, fazer o jogo dele e não a minha ansiedade. Porque muitas vezes o neurotípico faz isso. Tipo assim, eu entendo a dor de pai e mãe, porque também sou pai, né? Assim, tem que ir no tempo tem que ir ali no desenvolvimento, não pode querer ser o desejo sobre a criança, né? Então, eu tinha o desejo de me comunicar com o filho do meu amigo, porque ele não se comunicava. Mas eu tinha que esperar o tempo dele, o jeito que ele curtia, né? Na área de interesse dele.
E foi uma experiência muito legal de como essa coisa do coach parental funciona. Tipo, cara, se eu entrei no mundo dele, olhei para onde ele estava olhando, comentei o que ele estava prestando atenção, e não foi assim, às vezes o autista está olhando pro além na janela, olhando a montanha, olhando a árvore, né? E aí o pai vem todo ansioso, querendo, falar assim, meu filho, olha aqui, uma caneta. Aí ele nem olha, né? Continua olhando a árvore, né? É isso que a Letícia falou, assim, olha, uma árvore em cima de uma montanha. Que bonito. Olha o horizonte. É lindo ali, né? Aí vai no interesse, né? Isso é bem importante. Caraca, isso é muito real. É, É muito, porque eu tô pensando, assim, da minha infância e de como era difícil. E é muito real isso, de não conseguir acessar, de Olha ter que aqui, ficar em volta para conseguir se comunicar. o Sérgio ali que falou é meu irmão mais velho. E o meu sobrinho tem TEA, suporte nível 1. Ele fez a pergunta ali. Foi assim, ó, quando a criança fala um dialeto próprio, fala um pouco de português, mas a maior parte são palavras inventadas pela criança. Sérgio, mesma coisa, tenta dar função para isso. Faz a criança te mostrar o que que é cracrá. Aí você vai perguntando para ela, cracrá, tenta descobrir o que que ela tá querendo dizer. Porque muitas vezes a criança também tem um distúrbio na fala, tem uma apraxia de fala, que já é uma outra história, e ela não consegue pronunciar muito bem alguns sons. Então, e crianças neurotípicas também podem ter isso. Né? Meu noivo mesmo, ele falava tudo com tá. Então, tu, sabe? E ele queria dizer, o Caio está com sede para a mãe dele. Então, às vezes, Caramba. além do autismo, também tem uma dificuldade com a fala. Tá? Mas tenta dar significado para você ir descobrindo esse dialeto dele. Tá? O importante é a comunicação. Eu já aprendi. Já que você tocou nesse assunto, eu estou aprendendo com o Isaac. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo autista tem atraso de fala? Necessariamente? Olha, todos que eu vi até agora, sim. Mas eu já vi crianças, por exemplo, que nem uma mãe falou aqui, né? Às vezes a criança super cedo já consegue falar. Então, ela fala bem, ela fala o alfabeto, ela fala os números, mas não tem a comunicação. Então, quando as pessoas me perguntam de fala, de voz, eu sempre levo para comunicação. Porque o importante é essa criança estar conseguindo se comunicar. Você está conseguindo entender, ter um relacionamento. Interessante o que você falou, porque olha só, é bem comum de neurotípico, papá, mamãe, começar com pai e mãe, né? A minha Geralmente primeira papá, palavra, que é mais fácil. a minha primeira palavra foi a flor. A flor. Você viu que A flor. É o que eu ficava na janela com a minha mãe, aí eu olhava já, a flor. Aí pai e mãe frustrados, né? Porque a flor teve muito mais importância. E aí até hoje, quando tem crise e tal, eu ando aqui e vou para jardim e ver flores me acalma. É engraçado essa coisa, assim. Mas uma dificuldade de comunicação. Eu sempre tive dificuldade de comunicação com amigos, com tudo e tal. De não entender. Entrar em roda de conversa fiada. Meu Deus, isso aí é o que eu fico falando com a galera. Teve uma mãe aí, acho que foi a Adriana, falou assim, meu filho tá passando por tudo isso que o Isaac passou. Falou lá no início da live. Cara, eu brincava assim, cara, sabe o que é inferno para mim? Inferno é quando acabar a vida e fala assim, ó, você vai voltar para a escola, vai ficar lá na escola, a eternidade toda. Que lugar miserável, cara. Era terrível, tipo, não gostava Você não por conta gostava da dos escola? coleguinhas. O que acontece? Por mais que eu seja autista e tenha dificuldade de comunicação, eu também tenho 1,90, né? Sou alto pra caramba. Então eu sou muito mais alto que as crianças. Então também não gostou do que eu falei e enfiava a mão na cara, né? Tipo, meu pai para diretoria direto. Nossa, eu já era a criança que Não, apanhei levava muito. na cara. Não, apanhei muito. Eu sou pequenininha, Apanhei olha muito só. também. Apanhei Eu muito já também. era. Apanhei até o Serginho, que é meu mais velho aí, me ensinou a me defender. Quem bota a minha primeira terapia foi meu irmão mais velho, que eu já tinha uns 16 anos. Eu não conseguia me vestir para sair, para estar com os amigos, não conseguia falar com menina nenhuma. Tal. Aí ele começou, cara, faz isso. Começou a formatar comportamento para mim. Me levou na loja, comprou roupa, tal, vamos sair, ó, você faz isso. Quando uma menina fizer isso, você faz isso. E aí era aquela coisa bem assim, fui para uma festinha
festinha, queria dançar. Aí eu fazia assim, um passo para um lado, um passo para o outro, passo para um lado, e ficava igual um robô, assim, engraçado. E não conseguia conversar com ninguém. Pegando o gancho do que você tá falando, eu tô pensando nos clientes que eu tenho hoje também, que são adultos. E o quanto é legal eu conseguir desenvolver regras de comunicação com eles, né? Então, quando você for para um evento desse jeito, hoje mesmo, tá falando com uma cliente assim, ela falou assim, eu não sei fazer essa conversa fiada. Eu falei assim, faça perguntas para as pessoas, porque as pessoas, elas gostam de sentir que você está interessada por elas, elas se sentem importantes. Geralmente elas gostam de falar de si mesmas e elas vão te devolver a pergunta e assim você tem uma conversa. E eu fui criando várias regras também com o Isaac, que aí ele conseguiu desenvolver uma ótima comunicação com vários estilos diferentes de pessoas. Então, olha, essa pessoa quando tem um tom de voz mais assim, é uma pessoa mais expressiva. Então você fala desse jeito para gerar uma conexão com ela. Essa pessoa é mais amável. E tudo isso envolve perceber o tom de voz, perceber a fala e criar também regras, não regras, mas sistemas mais estruturados. Como a comunicação não é um sistema estruturado, os relacionamentos não são, como que a gente faz para o autista perceber? Ele precisa dessa estrutura. E acho que isso, quando eu percebi isso, não só com as crianças, mas com os adultos, foi uma grande virada de chave. O Isaac pode contar mais disso também, né? Sim. Só mais uma pergunta. Eu e a minha... Gente, tem mãe, tem criança que interrompe aqui, fale, para eu não me sentir sozinha. Eu já sei esqueci o que eu ia falar. Que eu ia perguntar alguma coisa. Ah, e como que estimular essa criança? Como que estimular isso numa criança? Essas regras. Que para mim é difícil, eu tenho 32 anos. Tem isso, né, cara? Por isso que é importante começar o quanto antes, né? Mas para essa criança, a primeira coisa é você dar significado. Ela entender que quando ela emite um som, isso tem um significado. Qual que é o significado para ela? E como que ela faz o outro perceber isso? Mais uma pergunta. É mais difícil para um adulto do que para uma criança aprender, então? Depende do caso, mas a pessoa fica mais rígida, né? Se ela não teve um acompanhamento. E eu acho que essa questão da pessoa ser mais inflexível, mais rígida, quanto mais tempo ela demora para trabalhar a comunicação, pior fica. E a gente sabe que todos os nossos relacionamentos, tudo que a gente faz depende da comunicação. Então, o tempo que a gente está ali perdendo, ele é muito precioso. Então, Vamos então, pensando nisso, de pensar em começar cedo, tem a mãe que não conseguiu começar cedo, que é o caso aqui da Xênia Dalvi. Falou assim, minha filha tem TEA, 9 anos, TDAH, apraxia de fala, usa fralda, não fala nada, mas tenta falar. Faz várias terapias. Se fosse sua paciente, não fala nada, mas tenta falar, quais seriam os primeiros exercícios que você ia ensinar para essa mãe fazer em casa? Aqui tem uma coisa muito importante, tá? A apraxia de fala é uma dificuldade... Eu vou falar de uma forma bem simples aqui, mas é uma dificuldade a mais na conexão ali do cérebro com os músculos da fala mesmo. Então, essa é uma criança que tem dificuldade em fazer o seu cérebro mandar nos músculos da boca. É uma coisa que vai além da dificuldade de fala, tá? A apraxia de fala é algo realmente bem grave. Então, existem métodos para isso. O método prompt, que vai ensinando essa criança a perceber a musculatura de fala. Então, é anterior. Como que funciona esse método prompt? Aí, a gente teria que fazer uma aula extra sobre o método prompt. Vai ficar anotado. Mas realmente é ensinar a musculatura ali para a criança e treinando com ela tudo isso. Não são todas... Gente, isso são casos de apraxia. Não são todas as crianças que vão ter isso. Se seu filho não está conseguindo falar, não tem a ver com apraxia. Tem a ver com realmente um atraso, ter a estimulação, tá? Mas Xênia, é Xênia, né? Xênia. Eu vi que ela tá na terapia. É muito importante você continuar em casa, né? Fazendo o que a terapeuta está te indicando e perceber qual é a comunicação da sua filha. Mesmo quando ela não consegue emitir as palavras, como é que ela se comunica com você? Porque hoje a gente também tem outros métodos além da fala, que é a comunicação alternativa, para ela se comunicar de uma forma ainda mais fluida. O Robson, ele
está falando, ele te perguntou qual que é o melhor caminho quando a criança é autista e também tem síndrome de Down. Puxa, aí realmente são casos que a gente vai tendo comorbidades, né? Então, o que eu diria... O que eu vejo de principal, gente, porque eu já vi de tudo, né? Porque quando eu fazia estágio, eu passei na PAI, depois vi vários desenvolvimentos de crianças com várias dificuldades. E para mim, o que mais chocava era essa questão da comunicação dos pais com os filhos. Então, do pai ver que a criança quer se comunicar, ela quer falar e ela não consegue. Então, como você consegue ter um grupo de apoio? Outros pais que passem pelo mesmo, para vocês trocarem informações também. Porque você se sente muito sozinho. Né? Pensa nessa mãe que saiu lá do interior do sul, veio para São Paulo, usou todos os recursos que tinha e ela conseguiu um grupo de apoio aqui. Mas imagina os pais que não têm. Imagina você indo na reunião de escola do seu filho e você sabe que só vão falar dele ou vão entregar a atividade dele separado para você porque o seu filho é o especial. Para mim, isso que é o que mais dói, né? Essa mãe, ela se sentir desamparada, ela não conseguir perceber que o seu filho está ali tentando se comunicar. Então, mais do que passar várias estratégias aqui, eu acho que é legal a gente contar que você não está sozinho, né? Tem vários pais passando pelo mesmo, que você pode conversar com eles, você pode conversar com profissionais que querem te ajudar, pode fazer um coach parental. E aí eu queria passar para a Carol para contar mais disso também, né? Dessa comunidade que ela já está criando. Ah, é verdade. Até tinha me esquecido. A gente criou, na verdade, já está funcionando, uma comunidade onde nosso intuito é se ajudar mesmo, uma rede de apoio. E aí eu tô lá, o Isaac está lá, a Letícia está lá, tem outros profissionais. E aí, todo dia a gente posta conteúdos exclusivos, a gente estuda sobre algum assunto e coloca lá. Tem literatura, então tem textos com embasamento científico para os pais lerem. E tem esse apoio, que é o principal. Então, tem autista que está lá e conta o que ele está sentindo. Então, é como se a gente tivesse uma rede de apoio, já que a gente não consegue fazer isso numa cidade, todo mundo junto, a gente se apoia ali no grupo do Telegram. E aí, eu gostaria de convidar vocês para participarem. E eu acho que tem desconto para quem está aqui na live, não tem? Você tem ali no WhatsApp nosso lá o link do desconto? Eu tenho, e aí quem quiser participar, me manda um direct. E aí eu mando o link com desconto, porque foi um desconto grande, eu acho que teve de 20%. Então me chamem no direct. O pessoal está perguntando. Agora fui eu que interrompi o Isaac, hein? O pessoal está perguntando aqui, a Érica, o pessoal, como entrar. Acho que depois dá para deixar o link na bio. Deixa o link em tudo, né, Carol? Deixa o link na bio, nos stories. Quem quiser também chama a Carol no direct. Porque essa é uma comunidade muito forte de pessoas que realmente estão ali para te ajudar no seu dia a dia, para você não se sentir sozinha, sozinho. E principalmente para você buscar ali ajuda no seu dia a dia. Então, várias perguntas que vocês fizeram aqui, vocês podem também fazer na plataforma e ter uma resposta ainda mais direcionada para você. Olha que pergunta bacana que o Sérgio tinha colocado, né? Como saber se não é desinteresse da criança ou do adolescente? No caso do meu sobrinho, ele é adolescente. Aí ele o Isaac sabe qual que é. Timidez, dificuldade de comunicação ou simples desinteresse? Como saber diferenciar? É uma ótima pergunta, né? Ainda mais na fase da adolescência. Então, o que você pode buscar também é perceber qual que é o interesse do seu filho. Eu vejo muitos pais fazendo isso, assim, mesmo pais de crianças neurotípicas, né? Não só com autismo. Você quer, às vezes, comandar o seu filho do interesse seu. Percebe que o interesse dele, entra na onda dele. Ele tá ali querendo jogar FIFA. Antes de você começar a cobrar a atividade da lição de casa, pergunta do FIFA quanto ele fez, se ele conseguiu ganhar, ele vai se abrir muito mais. Então, também tem estratégias de comunicação mesmo, que não são só para autistas, né? Mas a comunicação para ela fluir como um todo. E eu acho bacana ter esse olhar também para o autista. Não é que, nossa,
Acho que é melhor a Carol falar dessa parte, né? Não é para você olhar e falar assim, não, meu filho é totalmente especial, eu tenho que fazer desse jeito. Começar a olhar a comunicação como um todo com ele. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que você fala... Sim. Até porque, pode falar? Eu chamo de interrompimentos, né? Nem sei se eles falaram. Até porque antes de ser Sim. autista é uma pessoa, né? Então tem que olhar ali para suas individualidades. Muitas vezes os pais mandam mensagem para mim e olha, meu filho, ele é autista, mas espera aí, antes dele ser autista, ele é teu filho. Então, vamos olhar para o seu filho. Esquece que ele é autista por um momento e olha ali para ele, Sim. ver o que ele quer falar. Não tem Sim, segredo, né? Não tem regra. Essas dicas que a Letícia deu são interessantes porque eu uso bastante isso com o meu filho. O interesse do meu filho, ele tem interesses restritos, são muito poucos, e um deles é matemática. Então é assim, como todo bom autista, né, já a prova foi tal, não sei o que, ele já vem no WhatsApp assim, né? Não tem bom dia, como vai, nada, já é pai, raiz quadrada de tal, aprendi fração de não sei o que pai, que pá. Assim, entre autistas, vou falar isso para vocês. Agora, confissão de autista, tá? Entre autistas, isso é uma delícia. Eu e Carol conversando, não dá bom dia para ninguém, Carol, não sei o que, Isaac, não sei o que, já conversa assim entre a gente, fica tudo em casa, tudo certo. Mas tem que preparar as crianças para o mundo, né? Então, às vezes eu vou lá, educo, aquela coisa toda da comunicação, ajudo. Mas o que acontece? Cara, Tanto, só interrompendo de novo, tanto que isso me trouxe tantos prejuízos que eu não consegui me estabelecer numa profissão. Eu sou formada e eu não consegui me estabelecer. Estou indo para a segunda profissão e corre o risco, se eu não aprender a lidar com o mundo, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá na frente e vou ter depressão? sim. Vou guardar meu diploma na gaveta? Então, eu preciso aprender e as crianças que têm essa oportunidade de aprender agora cedo, quem dera se eu tivesse tido essa oportunidade, esse diagnóstico lá atrás, sabe? Talvez não seria tão difícil para mim igual é agora. E não vai acontecer com você, hein, Carol, de guardar o diploma na gaveta, que a gente não vai deixar. E eu quero convidar os pais que estão aqui a não deixar mais que seu filho fique para trás. Eu quero convidar vocês a realmente entrarem nessa comunidade, porque além desse desconto que a Carol tá colocando, super bacana mesmo. Às vezes a gente tá pagando plano de celular, a gente não usa. E esse dinheiro podia estar ajudando o seu filho, podia estar ajudando o seu desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia. Então, além disso, vocês ainda vão ter uma aula que eu já deixei gravada, porque vão tendo vários temas. Depois a Carol pode contar disso. E tem o tema da comunicação. Já tem uma aula gravada ali de 30 minutos, pensando nesse coach parental. E ali realmente é uma aula com estratégias. Claro que isso não substitui uma terapia, mas já vai ajudar muito você a abrir a sua mente para o que é realmente uma comunicação com o seu filho. Eu tenho certeza que ele está tentando se comunicar com você, mas falta o conhecimento de você perceber isso e poder ajudá-lo. Perfeito. Quando a gente teve a ideia dessa comunidade lá atrás, eu conversei com o pessoal, né? Foi muito baseado no que eu via a elitização do tratamento para TEA, principalmente em casos não verbais, em casos mais agravantes e tal. Eu conheci uma pessoa, essa pessoa tem uma condição boa financeira, ela gastava entre 10 a 12 mil reais mês em terapias para o filho, não verbal. Aí eu falei, gente, quem tem condição de pagar 10, 12 mil reais mês de terapias? A fono do filho dela era tipo assim, segunda a sexta dentro de casa. Era psicóloga de segunda a sexta. Era fazendo tudo para o desenvolvimento da criança. Cara, seria maravilhoso se todo mundo pudesse. Você imagina, não rola. Seria maravilhoso se tivesse pelo SUS. Mas mas tem fila, né? Não tem como atender a comunidade inteira. Então, o que nos possibilita essa parte de coach parental é criar uma taxa muito barata mensal e fazer o contrário, né? Tendo muita gente participando, a gente consegue trazer bons profissionais a um preço muito tranquilo para os pais terem acesso a melhorarem o desenvolvimento dessas crianças. Essa é toda a ideia. Né?
E a gente vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas com vocês nos ajudando também, né? Fortalecendo essa comunidade. E quando me chamaram, né, para estar nesse projeto, fiquei super feliz, porque realmente é muito triste a gente ver essas situações acontecendo. O Guilherme pergunta, desculpa. Ai, gente, eu sou muito péssima em comunicação, Carol. né? Vocês vão ver comigo. Carol, tá? Carol, a gente devia estar gravando essa live. A gente devia estar gravando Com a essa Letícia. live. Não, Vou porque deixar gravada. deixar alguns takes dela assim, obviamente está gravada, mas guardá-la, né? Porque a Letícia faz uns antes e depois interessantes. Que comunicação, como era a comunicação, como ficou. Daqui a um ano. E é gente interessante, porque muda mesmo. Mas o Serginho perguntou: essa aula é para o pai do autista ou para o autista? Para os dois, depende do tempo do desenvolvimento. Por exemplo, vai ter aula para o filho adolescente, que é o caso ali do Sérgio, como falar melhor com os amiguinhos, como falar melhor com a professora, como falar melhor com a namorada, aquela coisa toda. Mas vai ter aula para os pais, como falar melhor com seu filho. Vai ter de todos os lados. Eu diria que a comunidade é para a família que tem alguma pessoa autista na sua família, mas é para todos. É para o pai, para o tio, para a tia, para o primo e para a pessoa autista, para todo mundo se integrar e aprender. E para profissionais, então, se tem algum profissional que quer aprender mais, porque, por exemplo, eu sou dentista e eu não sei nada de fono. Então, é importante eu estar ali na comunidade, estar aprendendo, porque tem essa questão de ser multidisciplinar, né? Então, é para todo mundo, é coração de mãe. Tem uma metáfora. Estamos melhorando a comunicação. Gente, então, tá demais essa comunidade. Eu tô apaixonada pelo projeto, pelo que a gente está criando aqui e por possibilitar, né, ajudar tanta gente. Pode falar o preço aqui, Carol? Então, pessoal, pode. É R$19,90, mas você ainda vai colocar um link de 20% de desconto. Ou seja, assim, o que você faz hoje em dia com R$19,90? Nada. Vai para 15? Não sei. Então, realmente, tenho certeza que seu filho vale muito mais do que isso. Sua vida também. Melhorar suas habilidades de comunicação, entender mais sobre o autismo, estar numa comunidade onde você vai encontrar pessoas que passam pela mesma dificuldade com você, não tem preço. E o preço, com certeza, não se equipara ao valor do que você vai encontrar lá dentro. Ok? Perfeito. É isso, gente. É isso. Então, queria agradecer a Letícia, queria agradecer ao Isaac, todo mundo que está aqui. Quem ficou com dúvida, me manda ali mensagem no direct, que eu prometo que vou responder todo mundo. E eu aguardo todo mundo lá na comunidade. Espero vocês também. Pessoal, uma boa noite para vocês. Muito obrigada aqui pela companhia. Beijos. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.